Você sabia que uma decisão tomada há mais de 2000 anos, em um tribunal de Jerusalém, ainda reverbera até os dias de hoje? Uma decisão que dividiu a história da humanidade. Uma escolha aparentemente simples, mas com consequências eternas. E, por trás dessa decisão, estava um homem que carregaria para sempre o peso de sua escolha: Pôncio Pilatos. Mas o que levou esse homem, com o poder de soltar ou condenar, a tomar uma atitude que mudou tudo? Porque ele, que sabia da inocência de Jesus, cedeu à pressão das multidões. E pior ainda, será que Pilatos jamais conseguiu se livrar do peso da culpa que sua decisão lhe causou? E o que aconteceu com Pilatos depois de tudo isso? Sua morte, dizem, foi tão trágica quanto a escolha que ele fez. Mas o que realmente aconteceu com ele? Será que Pilatos se arrependeu de sua decisão? Ou sua vida foi marcada por um fim de desespero e solidão? Essas são perguntas que nos fazem refletir sobre o poder da decisão, da pressão e da responsabilidade. E hoje, vamos juntos desvendar a trágica morte de Pôncio Pilatos. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal Páginas da Bíblia, aproveite para se inscrever agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível sobre as figuras que marcaram a história bíblica, com reflexões profundas e mistérios que até hoje nos fazem questionar o que realmente aconteceu. Antes de mergulharmos na trágica história de Pôncio Pilatos e nas lições que podemos aprender com ela, quero compartilhar algo muito especial com você. Se você está buscando aprofundar ainda mais seus conhecimentos sobre a Bíblia e como as Escrituras podem transformar a sua vida, eu tenho uma dica incrível para você. Eu recomendo que você conheça o Kit de Estudos Bíblicos. Um material completo, feito para quem quer se aprofundar mais na Palavra de Deus, entender contextos históricos, aprender sobre as doutrinas essenciais e crescer espiritualmente de maneira sólida. E o melhor, é um conteúdo que você pode acessar diretamente, a qualquer momento, e que te ajudará a ter uma compreensão mais profunda das Escrituras. Além disso, para quem quer entender um pouco mais sobre os desafios contemporâneos na fé, existe também o Kit sobre seitas e heresias. Nele você vai aprender a identificar e refutar falsas doutrinas e seitas que estão distorcendo a verdade da Palavra de Deus. Esses kits são ferramentas poderosas para você que deseja ter um entendimento mais claro sobre os ensinamentos cristãos e viver sua fé de maneira mais firme. O link para acessar esses kits está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Não perca essa oportunidade de enriquecer seus estudos. Agora, sem mais delongas, prepare-se para mergulhar na história de um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia, Pôncio Pilatos. Antes de mergulharmos no que realmente aconteceu com Pilatos após a sua decisão, é fundamental entender quem ele foi e o papel que desempenhou na história de Jesus. Pôncio Pilatos não era apenas o governador da Judéia. Ele era um homem de poder, uma figura central em um império que dominava boa parte do mundo conhecido. Pilatos era um representante do Império Romano, colocado na Judéia para manter a ordem e garantir que as leis romanas fossem seguidas. Sua função não era apenas administrativa, mas também judicial. Ele tinha o poder de julgar, condenar e até mesmo executar sentenças. No entanto, o que torna Pilatos uma figura tão controversa é justamente o momento histórico em que ele esteve no comando. Quando Jesus foi trazido até Pilatos, o governador se viu em uma encruzilhada. Jesus, um homem simples com ensinamentos que desafiavam o poder religioso e político da época, era acusado pelos líderes religiosos de blasfêmia e de ser uma ameaça ao império. Mas Pilatos, diante de sua autoridade, sabia que não havia razão real para condená-lo. Ele sabia que Jesus não era culpado do que lhe era imputado. Mas, ao mesmo tempo, Pilatos se viu pressionado pelas multidões que exigiam a crucificação. Imagine estar no lugar de Pilatos. Você é um homem de poder, mas também sabe que suas ações podem ter consequências dramáticas. Em uma situação como essa, você, ao tentar agradar a multidão, estaria tomando uma decisão justa ou apenas cedendo à pressão? O que realmente moveu Pilatos a escolher o caminho da condenação
Pilatos, no entanto, não era um simples espectador. Ele era um homem dividido entre sua vontade de agir com justiça e as pressões políticas e sociais que o rodeavam. Ele foi quem autorizou a crucificação de Jesus, tornando-se, assim, uma figura central na história do cristianismo. Sua decisão foi determinante para que o sacrifício de Cristo acontecesse, algo que, para os cristãos, tem implicações profundas no plano de salvação de Deus para a humanidade da humanidade. O momento que definirá o destino de Jesus estava prestes a acontecer. Quando Pilatos se viu frente a frente com Jesus, o que ele pensou? Ele, que tinha o poder de libertá-lo ou condená-lo à sua morte, não sabia o peso dessa decisão. Não apenas o destino de um homem simples estava em jogo, mas algo muito maior, a salvação de toda a humanidade. Pilatos, em sua sala de julgamento, se viu em um impasse. As acusações contra Jesus eram claras. Ele se diz o rei dos judeus. Mas Pilatos sabia que isso não era um crime passível de pena de morte. O que realmente estava acontecendo aqui? Jesus não havia cometido nenhum crime. Ele não era uma ameaça ao império. Então, o que levou Pilatos a não libertá-lo? Será que Pilatos sabia o que estava acontecendo? Será que ele compreendia o significado de Jesus? Ou estava apenas tentando manter sua posição de poder? Muitos estudiosos acreditam que Pilatos viu em Jesus uma figura de mistério, alguém que não se encaixava nas convenções da época. Mas em vez de agir com justiça, ele escolheu a opção mais fácil, a que o manteria no poder. Uma opção que iria reverberar através dos séculos. Aqui está-lhe a pergunta que ninguém gosta de responder. Você, se estivesse no lugar de Pilatos, teria agido de forma diferente? Ou você também teria cedido à pressão da multidão, temendo perder o favor dos poderosos e a estabilidade que seu cargo proporcionava? Pense bem, o que faria você agir com coragem quando tudo ao seu redor exigisse conformidade? Pilatos tenta lavar as mãos, literalmente e figurativamente, dizendo que não queria ser responsável pela morte de Jesus. Ele até oferece à multidão a chance de libertar um prisioneiro, uma tradição da Páscoa. Mas, ao invés de libertar Jesus, a multidão escolhe Barrabás, um criminoso condenado. Foi nesse momento, quando Pilatos lavou suas mãos e se declarou inocente do sangue de Jesus, que ele se distanciou da responsabilidade moral de suas ações. Mas, será que ele poderia realmente se livrar dessa culpa? O que ele não sabia era que, mesmo lavando as mãos, as consequências de sua escolha o perseguiriam por toda a vida. Mas o que aconteceu com Pilatos depois de tudo isso? Como uma decisão aparentemente simples de um homem poderoso poderia se transformar em uma tragédia que ecoaria por séculos? Após o julgamento, o destino de Pilatos parecia selado. Ele tinha se livrado da responsabilidade, certo? Mas será que é possível se livrar das consequências das próprias escolhas? Pilatos acreditou que poderia, mas a história lhe mostraria o contrário. Seu ato de lavar as mãos foi mais do que uma tentativa de isenção. Foi o começo de uma tragédia pessoal que o perseguiu por toda a sua vida. Mas você sabia que o destino de Pilatos não foi tranquilo? Após a condenação de Jesus, Pilatos continuou a governar, mas algo mudou dentro dele. O que poderia ter acontecido com um homem que teve nas mãos o poder de decidir a vida ou a morte de um ser humano e que escolheu por conveniência não agir? Será que ele viveu com a paz que imaginava ter alcançado? Ou, ao contrário, ele foi consumido pela culpa e pelo remorso? Historiadores e teólogos falam de como Pilatos foi constantemente atormentado pela memória de Jesus. Alguns dizem que ele foi removido de sua posição e enviado para a Síria, onde, em uma última tentativa de buscar redenção, ele teria se suicidado. Mas a história não é unânime quanto ao seu fim. O que sabemos é que sua vida após o julgamento de Jesus foi marcada por turbulência e frustração. Agora, imagine a mente de Pilatos. Ele sabia que tinha tomado a decisão errada, mas sua posição de poder e a pressão política o haviam levado a essa escolha. Mas afinal, ele foi capaz de se perdoar. Será que, ao olhar para trás,
Ele se viu como um homem impotente diante das forças que o cercavam? Ou ele finalmente aceitou sua responsabilidade e enfrentou as consequências de sua ação? O que você faria se fosse ele? Você conseguiria conviver com o peso de uma decisão tão grave, sabendo que a morte de um homem inocente estava em suas mãos? O que Pilatos talvez não tenha percebido na época foi que suas escolhas estavam ligadas ao destino de algo muito maior do que ele próprio. A morte de Jesus não era um fim, mas o início de algo eterno. E ao contrário de Pilatos, que se afastou da verdade, os seguidores de Jesus permaneceram firmes, não apenas na fé, mas também no exemplo de coragem, integridade e responsabilidade. Pilatos teve a chance de seguir esse caminho, mas escolheu o mais fácil: lavar as mãos. Será que Pilatos conseguiu escapar de sua própria tragédia? Ou ele passou os seus últimos anos, e até a sua morte, consumido pela culpa e arrependimento? O destino de Pilatos se tornou um aviso eterno para todos nós. A tentação de agir com conveniência pode parecer fácil, mas as consequências das nossas escolhas são inevitáveis. Você pode até tentar lavar as mãos, mas a verdade e a justiça sempre virão à tona. O que será que Pilatos pensava nos últimos momentos de sua vida? Será que ele encontrou algum tipo de paz, ou se desesperou com a lembrança de suas ações? E mais importante, o que isso nos ensina sobre nossas próprias decisões e o impacto delas na nossa vida? Essas perguntas são o que devemos carregar conosco, pois todos, em algum momento, enfrentamos a tentação de fugir da responsabilidade. A história de Pôncio Pilatos não termina com sua morte. Ao contrário, ela se perpetua até hoje, como um eco nas mentes e corações das pessoas que buscam entender o que significa ser responsável por suas ações. O legado de Pilatos não é um que traz honra ou dignidade. Pelo contrário, ele é um lembrete sombrio de que as decisões que tomamos podem ter um impacto muito maior do que imaginamos. Você já parou para pensar que, muitas vezes, preferimos lavar as mãos diante de situações que exigem coragem e responsabilidade? Quantas vezes em nossas vidas nos encontramos em situações em que, como Pilatos, decidimos desviar do confronto, de enfrentar a verdade ou de assumir o peso das nossas escolhas? Ele foi o exemplo de como o poder pode corromper, mas também de como a falta de coragem moral pode destruir. É difícil imaginar o tormento psicológico que Pilatos deve ter vivido após tomar aquela decisão. Mas o que podemos aprender com ele? O que a tragédia de Pilatos tem a nos ensinar sobre o verdadeiro significado de liderança, de justiça e de responsabilidade? O que ele nos diz sobre como devemos agir, mesmo quando é difícil e as consequências podem ser imprevisíveis? O legado de Pilatos não é apenas uma lição de como as ações de um homem podem afetar o curso da história, mas também uma advertência sobre a fragilidade humana. Pilatos não estava sozinho em sua decisão. Muitos ao seu redor, incluindo os líderes religiosos da época e o povo, também desempenharam seus papéis. Mas no fim, foi ele quem teve o poder de decidir o destino de Jesus. Isso nos ensina que, em momentos cruciais, somos nós que devemos tomar a responsabilidade por nossas ações. Cada vez que evitamos uma decisão difícil, cada vez que fugimos da responsabilidade, estamos, de certa forma, imitando Pilatos. A falta de coragem para fazer o que é certo pode nos custar mais do que podemos imaginar. O medo, a pressão e a conveniência podem ser grandes tentadores, mas o legado de Pilatos nos desafia a refletir. O que estamos dispostos a sacrificar por nossa falta de coragem? O exemplo de Pilatos, apesar de trágico, serve como uma oportunidade de aprendizado para todos nós. A história de sua falha nos desafia a ser mais do que espectadores das circunstâncias. Somos chamados a ser líderes de nossas próprias vidas, a sermos responsáveis pelas nossas escolhas e a enfrentar as verdades, não importa o quão difíceis elas possam ser. E talvez a maior lição que podemos aprender com Pilatos é sobre o poder do arrependimento e do perdão. Mesmo que ele tenha falhado em reconhecer sua culpa,
e buscar a verdade enquanto estava vivo, nós, como seres humanos, temos a chance de fazer diferente. Podemos corrigir nossos erros, aprender com o passado e buscar a verdadeira justiça. O legado de Pilatos não precisa ser o nosso. A história de Pilatos é um lembrete eterno de que nossas decisões, por mais pequenas que pareçam, têm consequências imensuráveis. Como você lidará com as decisões que tomará amanhã? Não, você seguirá o exemplo de Pilatos, preferindo se esconder atrás da conveniência e da indiferença? Ou será corajoso o suficiente para fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando? A escolha é sua. Pôncio Pilatos, um homem que teve nas mãos o poder de mudar tudo, mas que preferiu se afastar da verdade. Sua história, trágica e complexa, continua a ressoar, nos lembrando que o peso de nossas escolhas é algo que devemos carregar com consciência e coragem. Não importa o que aconteça, a verdade sempre será maior que qualquer poder ou pressão que possamos enfrentar. E a pergunta que fica é: o que você fará com sua verdade? Com a sua coragem? Ao longo deste vídeo, exploramos a trágica história de Pôncio Pilatos, um homem que, diante do poder e da pressão, decidiu tomar o caminho da indiferença, permitindo que a verdade fosse sacrificada em nome da conveniência. Pilatos, que tinha em suas mãos o destino de Jesus, se viu diante de uma das maiores decisões da história. Uma decisão que não apenas afetou sua vida, mas a de toda a humanidade. Mas o que podemos aprender com ele? Como suas escolhas continuam a impactar nossas vidas hoje? Pôncio Pilatos, em sua falha, nos ensina sobre as armadilhas do medo, da pressão e da omissão. Sua história não é apenas uma lição sobre o passado, mas um convite a refletirmos sobre o futuro. A maneira como lidamos com nossas próprias escolhas, mesmo aquelas que parecem pequenas ou insignificantes, pode nos levar a caminhos de arrependimento ou de redenção. Eu te pergunto agora, diante dessa reflexão, você tem sido como Pilatos, adiando decisões importantes, temendo as consequências de agir de maneira justa? Ou será que você tem se colocado no caminho da verdade, independentemente das dificuldades? Pôncio Pilatos é uma advertência, mas também é uma oportunidade. A oportunidade de tomar decisões com mais coragem, de assumir nossa responsabilidade e de agir com integridade, mesmo quando o peso do mundo parece estar sobre nossos ombros. Por mais que a história de Pilatos seja trágica, ela não precisa ser a nossa história. Podemos aprender com ele, corrigir os erros do passado e construir um futuro de justiça, verdade e coragem. Cada escolha que fazemos hoje molda o amanhã. E, ao refletirmos sobre a vida de Pilatos, podemos escolher viver com mais responsabilidade, mais comprometidos com a verdade. E eu quero saber o que você pensa sobre isso. Como você encara suas próprias decisões e a responsabilidade que vem com elas? Você já se sentiu pressionado a tomar uma decisão difícil, como Pilatos? Comente aqui embaixo, compartilhe suas reflexões e vamos conversar sobre isso. Agora, antes de terminarmos nossa reflexão sobre a trágica história de Pôncio Pilatos, quero te lembrar de algo muito importante. Se você quer continuar sua jornada de aprendizado bíblico e aprofundar seu conhecimento, não deixe de conferir os kits de estudo bíblico e o kit sobre seitas e heresias. Ambos os kits foram preparados para te ajudar a entender melhor a palavra de Deus e proteger sua fé contra falsas doutrinas. Esses materiais são ideais para quem quer se equipar com conhecimentos sólidos, fortalecer sua fé e se tornar mais preparado para lidar com os desafios que surgem no caminho cristão. Então, se você se interessou, clique no link na descrição ou no comentário fixado abaixo. Não deixe essa oportunidade passar. Esses kits podem ser a chave para uma compreensão mais profunda da sua fé e da verdade que encontramos nas Escrituras. Se você gostou deste conteúdo e sentiu que ele te ajudou a refletir mais profundamente, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aqui no Páginas da Bíblia, continuamos a explorar histórias como essa, que nos ensinam sobre a vida, a moral e a fé. Se inscreva no canal
Ative o sininho para não perder nenhuma nova reflexão como essa. E juntos, vamos continuar essa jornada de aprendizado e descobertas. A história de Pôncio Pilatos pode ser triste e cheia de arrependimentos, mas ao final, ela nos desafia a sermos melhores, a buscarmos a verdade e a tomarmos decisões com coragem. Que possamos, assim como ele, aprender com nossos erros e encontrar redenção em nossas escolhas. Até o próximo vídeo.